Minha amiga e meu amigo, eu falo aqui da cidade de Santa Leopoldina, Espírito Santo. Vamos aos fatos. Ah, a gente até tenta evitar em fazer vídeos sobre Lula. Para as pessoas que não entendem e não conseguem raciocinar, vai pensar que nós temos obsessão em fazer vídeos repetidos sobre Lula. Não, não é uma obsessão. É uma necessidade de analisar o comportamento dele, produzir um vídeo para informar as pessoas ou compartilhar informações e pensamentos. Querer deixar Lula de lado, até quero, mas ele é que não permite. Ele se transformou em um especialista em fazer e falar merda. E é assim o tempo todo. O seu governo é uma usina de notícias ruins. O Lula, por si, é uma usina de mentiras. Só que ele está sempre aprontando, sempre muito abaixo daquilo que deveria ser um presidente de um país tão importante como o Brasil. Ou seja, resumindo, é uma vergonha. E um dia ele faz uma fala na África exaltando a escravidão e o sofrimento dos 350 anos do povo preto, do qual faço parte. Com muito orgulho, diga-se de passagem. No outro, ele fala que os pobres, ele fala que se sente, não aguenta mais ver pobres roubando numa farmácia um remedinho ou roubando na padaria um pãozinho, sendo preso pela polícia, ficando encarcerado por tempos sem acompanhamento do advogado e esquecido pela justiça. Todos sabemos que não é assim. Para começar, roubar é errado. No Brasil pode até faltar emprego, mas não falta serviço. Quem rouba, não rouba por necessidade. Rouba por falta de caráter. Esse é o fato. E o Lula, quando faz esse questionamento, faz essa fala, é como se ele estivesse dando carta branca para que as pessoas pudessem roubar. Um pãozinho, um remédio na farmácia. Vale lembrar que antes foi o celular. Quem é que se esqueceu do Lula falando que não aguentava mais jovens roubar um celular para tomar uma cervejinha e ser preso pela polícia? Só que tem um detalhe. O roubo, o furto por si só, já é um crime, já é uma coisa grave. E eles vêm acompanhados de violência contra as vítimas. Ninguém pega o produto e vai embora, não. Tem que ceifar a vida das vítimas, tem que torturar psicologicamente, tem que espancar, confinar. E o Lula é a favor de tudo isso. Aí eu te pergunto, minha amiga e meu amigo, como dizer para os jovens que o crime não compensa quando o camarada, que é o presidente da República, está no terceiro mandato, faz apologia ao crime, ao roubo, e tem no seu histórico passagem de envolvimentos com atos de corrupção que culminou com quase 2 anos de prisão, sendo solto pelos seus amigos da justiça, de uma maneira estranha, questionável, vale assim dizer. Lula, quando ele abre a boca, é só para falar M. Ele parece sofrer de uma brutal e grave diarreia verbal. É assim no Brasil, é assim no exterior, aonde ele passa, ele fala as asneiras dele, transformando o Brasil em um pária internacional, servindo de chacotas, envergonhando o nosso país, envergonhando a nossa nação. Como não falar desse cara, que constitui uma verdadeira ameaça à nossa democracia, um atraso ao nosso país, inimigo da ordem e progresso. Vale lembrar que no mesmo dia em que ele defendeu ladrões que roubam farmácias e padarias, não levando em conta que esse roubo pode culminar com a vida de pessoas de bem no seu interior,
nesse mesmo dia, ele decidiu assinar um decreto restringindo o acesso do cidadão de bem às armas de fogo. E todos sabemos que o cidadão de bem, aquele que queira, aquele que acha ser necessário e tem condição e se enquadra nas regras, tem que ter esse direito. Tem que ter esse direito. Ele cria mecanismo para desarmar o cidadão de bem, mas em momento algum fala em desarmar o crime organizado. Não fala. Aquelas apreensões de drogas e armas em quantidade recorde que existia no governo Bolsonaro, não pela Polícia Federal. A Polícia Federal, ela de uma forma estranha, se recolheu a tal modo que a gente chega a questionar a sua importância no seio da sociedade. Todas aquelas megas operações com apreensões recorde, feita pela Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro, já não se vê mais. Por quê? Por quê? E sendo que esses órgãos, PF, PRF, são subordinadas ao ministro da Justiça e da Segurança Pública, o comunista Flávio Dino. Fala-se muito em desarmar o cidadão de bem, mas em momento algum se fala em desarmar os bandidos, o crime organizado. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O aparelho de segurança, os aparelhos policiais estão proibidos de adentrar as comunidades de risco, onde impera o crime e a violência, onde é comandado pelo crime organizado, porque o governo entende que não é necessário. Então está tudo errado, cara. Está tudo errado. O Brasil está passando, nesses últimos 7 meses, por um processo extremamente perigoso. E ao desarmar o cidadão de bem, eles estão alegando que o número de homicídios que cresceu assustadoramente nesses 6 meses para 7 meses do governo Lula é culpa dos CACs, é culpa da flexibilização do governo Bolsonaro às armas. Não é. Não são as armas dos CACs, não são as armas registradas que estão nas mãos dos criminosos. São armas legais, adquiridas de formas legais, passando livre, leve e solta pela fronteira, chegando nas comunidades e nas mãos dos delinquentes. Essa coisa de querer atribuir a flexibilização das armas e querer associar os CACs a essa crescente onda de homicídios que vem marcada no governo Lula é de uma irresponsabilidade, é de uma inconsequência desmedida. Os CACs, comprovadamente, são pessoas treinadas e disciplinadas. Pode ter um ou outro que não constitui nem de longe a maioria que possa ter desvio de conduta. Mas isso aí existe em todos os meios. Na verdade, todo governo comunista, todo governo totalitário, a primeira coisa que eles fazem ao chegar no poder é desarmar a população, censurar a imprensa, prender inocentes. Tudo isso está sendo feito no Brasil de hoje, no Brasil do Lula. Nós estamos vivendo uma ditadura. Lula roda o Brasil em 6 para 7 meses de governo. Lula já fez 11 viagens ao redor do mundo. 11 viagens. Dessas 11 viagens, ele consumiu 37 dias fora do país. Diga-se de passagem, todas elas em hotéis extremamente caros, pagos pelo o nosso dinheiro. Sem nenhum pudor. Sem nenhum pudor. Isso que ele está fazendo é política internacional? Não. É turismo com a Janja, que até ontem era uma desgraçada, uma infeliz, que devia a 200 mil a receita, numa vida sem sentido, questionável. Hoje, como primeira-dama, está rodando o mundo, comprando bolsa,
gastando dinheiro público, consumindo os recursos do cartão corporativo. Lula falando besteira onde quer que passe, abraçando, esticando o tapete vermelho para ditadores corruptos e sanguinários que ceifa a vida do seu próprio povo, quando não tira na bala, tira pela fome. E é isso que está acontecendo com o Brasil. Olha os amigos dele, olha de quem ele se aproximou. Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, Canel, ditador de Cuba, Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, e Alberto Fernandes, presidente decadente, da falida Argentina. Não tem como dar certo, cara. Não tem. Quando a gente vem a gente faz esses vídeos, vários vídeos, se expõe. Eu me exponho. Faço esses vídeos. É porque eu acho que eu não devo me entregar. Correndo esses riscos, eu não devo me entregar. Eu tenho que manifestar o meu pensamento. Vocês acham que eu queria que o governo do Lula desse errado? Independente de ser esquerda, de direita, de ser Lula, Bolsonaro, eu quero que o país dê certo. Para mim, não importa a cor do gato. O importante é que ele pegue o rato. Eu queria que o Brasil desse certo mesmo com Lula. Mesmo com Lula. Eu não sou tolo. Eu moro nesse país. A minha família mora nesse país. Eu amo nesse país. Torcer para que um governo dê errado só porque não gosta do síndico é o mesmo que estar dentro de um apartamento torcendo para esse apartamento desabar, porque não gosta desse síndico e o síndico está ali. E esse apartamento é o Brasil. Então, cara, torcer eu torço. Mas é Lula que não quer fazer o Brasil crescer. O que ele quer é destruir o Brasil. Ou será que vocês não viram? Quase 7 meses de governo. Me mostra uma única proposta que Lula fez. Uma única proposta positiva que Lula apresentou. Não, nenhuma. Ele não fez nada, ele só desfez. Ele desfez tudo, ou quase tudo, que Bolsonaro fez de bom para o Brasil e os brasileiros. É ódio, é vingança, é bis, é falta de sentimento, falta de patriotismo, por que não dizer falta de caráter, falta de amor pelo povo brasileiro, é só ódio. Lula é um camarada que está na casa dos 80 anos, tem mais passado do que futuro. Ele quer destilar ódio, ele quer se vingar daqueles que pregaram a justiça, o colocando na cadeia por ato de corrupção. Lula não tem amor por nada e por ninguém, mente o tempo todo, de uma forma descarada. Como que dá para acreditar em um cara assim? Queria eu acreditar, mas desde que ele desse razão para tal, e não dá. No dia de ontem ainda, ele mandou um pacote para o Congresso chamado pacote democrático. Democrático. Ele quer fazer uma modificação no Código Penal, dando aos brasileiros que ameaçarem a vida, do que tentarem contra a vida do presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo, presidente do Poder Executivo, 40 anos de cadeia. Que dê 50, mas que dê para todo mundo, que essa pena possa ser para todos os brasileiros que sejam alvos. Não eles não estão acima de ninguém, mas ele quer fazer isso. Quer punir de 6 a 12 anos de cadeia pessoas que fizerem manifestações antidemocráticas. O que é manifestações antidemocráticas? É sair de verde e amarelo pelas ruas, abraçado na bandeira, cantando louvores, como os patriotas de direita fizeram? Ou é também fazer o que o MST faz? Invadir laboratórios, destruir experiências, invadir e depredar instituições públicas, fechar rodovias, impedindo que a vida possa seguir normal,
permitindo que pessoas percam suas vidas nas ambulâncias porque não pode circular, isso também? Não, por certo não. Eles querem intimidar, calar o povo. Eles estão fazendo merda em cima de merda e não querem permitir que o povo volte para as ruas. O Lula deveria criar um pacote de medidas que penalizasse, com uma pena dura, político que rouba, político que desvia recursos públicos, político que divide com empreiteiras e empreiteiros recursos da nação, político que rouba e bota a culpa na mulher, político ladrão, bandido, que ceifa a vida dos seus próprios companheiros, como queima de arquivo, ou porque esse não rezou na cartilha do sistema. Político que mente para a nação. Isso sim deveria ter pena dura, porque esses são bandidos. Esse mesmo Lula, no decorrer dessa semana, também, entre as merdas que ele fala, ele falou que essa gente, se dirigindo aos brasileiros de direita, conservadores, chamados de bolsonaristas, chamou de selvagens e animais. Falando que essa gente, abre aspas, tem que ser extirpada de acordo com o nosso dicionário, é arrancar pela raiz, é eliminar. Lula quer eliminar os brasileiros que pensam diferente dele. Aliás, se há alguém que tem que ser extirpado, é o próprio Lula. É o próprio Lula. Pela sua história, pelos comportamentos, pelos seus companheiros, pela forma que carrega o seu governo, pelas mentiras, pelos crimes, pelo conjunto da obra maligna que ele implantou nesse país ao longo da sua vida, em especial agora que ele tirou de vez a sua máscara. E esse sim precisa ser extirpado. Lula não é digno de estar onde está. Eu vou continuar falando. Enquanto eu puder. Enquanto eu puder. E tudo que eu estou falando aqui não é da minha cabeça. Tudo que eu estou falando aqui está em decisões da justiça brasileira, que o condenou em 3 instâncias por atos de corrupção. Esse é o nosso governo. Agora uma coisa, nós temos que dar a mão à palmatória. Abraham Lincoln disse um dia, cada povo tem um governo que merece. Se cada povo tem um governo que merece, e se nós temos esse governo que aí está, e não só esse governo, a essa classe política, a culpa não é tão somente deles, é também nossa, que não sabemos escolher. Que tratamos política não com a seriedade que deveria, deixando-se levar por fanfarras. Se nós temos bandidos na esquerda, nós temos bandidos também na direita. Se nós temos fanfarrões na esquerda, nós temos políticos fanfarrões na direita. Nós temos que passar esse Brasil a limpo. E esse poder nós temos, nós o povo nós temos. Sem ódio, sem rancor, discutindo ideias, lutando no campo das ideias, conversando e convencendo para salvar esse Brasil. Aqui no Espírito Santo, no meu querido estado, tem um ditado que diz o seguinte: só o povo salva o povo. É assim que nós temos que pensar. Nós temos que extirpar politicamente esta banda podre que ainda impera a política nacional. Bando de covardes, omissos, corruptos, que vê a República descer de ladeira abaixo e nada faz. Como se não tivesse compromisso e não fosse representante do interesse da nação. Vamos brigar, vamos lutar, vamos salvar o Brasil, porque o negócio está feio. A vitória virá? Mas não vai ser agora não. Vai levar anos, talvez décadas, talvez muitas décadas, para a gente resgatar esse Brasil. Um sistema
é bruto, é sujo, pesado e não é fraco. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.